Sholem, paz. Vamos falar hoje de amor. O que é o Ravil, né? O amor é o Ravil, né? As Sagradas Escrituras nos dizem que o Lin é amor, ou melhor, o Rim é o Ravil. E a palavra original hebraica, que significa o Ser Supremo Criador, é chamado Rim. A criação é o próprio Ohavil. Yahu é Ohavil, Yahushua é Ohavil e Ruka Ulim é Ohavil. Não existe melhor definição do que esta. Assim, para podermos conhecer mais e mais sobre o amor Ohavil, temos de conhecer mais e mais do Pai Yahu, o Filho Yahushua e o Ruka Ulim. Temos de perceber como a cúpula criadora se manifesta para podermos entender como o amor Ohavil se manifesta. As manifestações do amor Ohavil podem ser bem simplificadas em dois aspectos. O primeiro é dar e o segundo é dar-se, né? Então o Ohavil é o amor do eterno, né? Como as escrituras trata-se de amor? Vamos ver isso, né? Amor escritural. O nome é condição indispensável para isso. Em primeiro lugar, antes de sequer falar de Ohavil, do amor do eterno, tentamos entender com clareza a prévia condição escritural para que tal amor possa ser entendido, recebido e principalmente vivido. Temos mostrado a importância do nome Yahu e sua identificação exata, e do nome Yahushua como identificação exclusiva e exata do verdadeiro Messias, como condição indispensável à nossa salvação. Isso é básico e prioritário, estando amplamente explicado em vários áudios anteriores sobre o nome das pessoas, sobre o nome do Criador e do seu ungido, do seu Filho. Para fixação e compreensão disso, né? Então por isso que a gente sempre explica sobre o nome e fala que o nome é condição indispensável e que o nome é o mais importante de tudo, antes de qualquer coisa, é a base de tudo, é conhecer o nome do Criador. Agora precisamos constatar escrituralmente que a identificação exata pelo nome Yahu do nosso Pai Criador e também a condição indispensável a podermos conhecer, entender, experimentar e viver o amor escritural, Ohavil, palavra original arcaica que se refere ao amor de Yahu. Por isso consideramos as palavras do próprio Messias Yahushua em Arrocana corrompido como João no capítulo 17, versículo 26, que diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, para que haja neles o amor Ohavil, com que me amaste. Yahushua falando com o Pai. E também eu neles esteja, né? Note que as palavras para que, ou a fim de que, ou de tal forma que, ou qualquer outra tradução que tenha sido usado para essa expressão, significa uma condição ou meio de pronunciar tal coisa, ou fazer com que tal coisa aconteça. Sim, Yahushua disse claramente que sem a revelação espiritual do nome, Yahu, não haverá em nós o amor Ohavil, e nem a presença dele próprio. Assim, tentamos amar ou sequer compreender o que seja esse amor é impossível, sem crermos no íntimo do coração o nome Yahu, o nosso Pai e Criador. Por outro lado, a fé no nome Yahu nos proporciona a condição indispensável para receber tanto o entendimento como a presença do amor de Yahu em nossos corações. Shaul, corrompido como Paulo, deixou registrada uma de suas mais belas revelações nas Escrituras quando afirmou: Já não sou eu que vive, mas é o Messias Yahushua que vive em mim. Isso expressa um grau de maturidade e de excelência na compreensão de que tudo o que podemos produzir de bom e louvável em nossas vidas é proveniente de Yahu e nunca de nós mesmos. Todos nós somos maus por natureza, adquirimos pela queda a natureza do pecado e de rejeição de Yahu. Não há um justo, não há um sequer, diz a Escritura. Nosso espírito, renascido pela fé no nome Yahushua,
nos, não nos torna agora livres de nossa natureza antagônica a Yahweh. Só na ressurreição isso se dará. Mas nos preenche com sua vida, com poder espiritual para sermos vencedores por meio dos princípios espirituais de luz. Sabendo que toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O próprio Messias Yahushua disse isso. O completo entendimento dessas palavras mostra que tudo deve ter sua origem em Yahweh, pois se for originado em nós mesmos, de nada serve e para nada aproveita, será arrancado. Por que então poderíamos pensar em amar com nosso próprio amor? Em primeiro lugar, não existe tal coisa, ou menos se existisse, para nada aproveitaria. Se tivéssemos capacidade para amar, por que então Yahushua nos estaria proporcionando a presença do amor Ohavil pela revelação do seu nome? As palavras de Yahushua em Arrocana 17:26 nos mostra com clareza a concessão da presença do amor de Yahweh em nós, simplesmente porque não possuímos tal coisa em nós mesmos, e nem devemos ou podemos tentar exercer tal coisa de nós mesmos. Receber em nós o amor Ohavil é uma consequência imediata da nossa fé em Yahweh e no seu Filho Yahushua, pois a condição para isso está cumprida nas palavras de Yahushua, em Arrocana 17:26. Esta é uma consequência tão imediata que Arrocana a associa diretamente à realidade ou à falsidade de uma conversão. Ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. E Arrocana, corrompido como João 3,14, nos mostra novamente essa realidade. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. A presença em nós do amor Ohavil é a evidência de termos passado da morte para a vida. E Arrocana não diz que é a condição para passarmos da morte para a vida, mas sim a evidência de que já passamos. E ele diz mais: quem afirma ter passado da morte para a vida, mas não ama, ainda permanece na morte. A ausência do amor Ohavil é uma forte evidência de morte espiritual. É simples uma pessoa qualquer afirmar que está na luz, mas a presença ou ausência do amor Ohavil define com clareza a realidade de tal afirmativa. Eu diria que a presença ou ausência do amor Ohavil é a prova real da realidade de uma conversão. E Arrocana, que é João, certamente escreveu isso sob exata inspiração do Rucaolim, pois Yahushua já havia dito antes: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor Ohavil um pelos outros. Com ousadia de parafrasear as palavras de Yahushua, podemos dizer que se não tivermos amor Ohavil uns pelos outros, todos saberão que não são meus discípulos. E por que esta prova real é tão perfeita e exata? Porque, escrituralmente, de acordo com as palavras de Yahushua, a fé no nome de Yahweh nos proporciona imediatamente a presença do amor Ohavil, ou Ohavil dos originais em hebraico. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, disse Yahushua. Essa relação direta de causa e efeito pode ser constatada também no discurso de Yahushua, quando se dirigiu a pessoas muito duras de coração. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Yahweh. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Está em Arrocana, João 5, 4:2, 4:3. Isso é quase como uma matemática. Eu vim em nome do meu Pai, Yahweh, mas não me recebeste. É igual, não tendes em vós o amor de Yahweh. Assim é fácil entender as coisas, né? Porque a palavra é clara com relação a tudo isso. Assim é fácil entendermos que se recebemos Yahushua, que veio em nome de Yahweh, então temos em nós o amor de Yahweh. Isso é um fato, independente de quaisquer outras considerações.
Então por que não demonstrarmos esse amor em sua totalidade em nossas vidas, uma vez que temos? Tudo em nossa vida está intimamente relacionado com os princípios que estão em nós. Se você ainda não o fez, por favor, ouça o estudo sobre os princípios espirituais para compreender melhor o que tratamos. Nosso grau de submissão e dependência a Yahweh irá sempre determinar o grau de manifestação dele e do seu amor em nós. Já temos estudado e compreendido que Yahweh jamais subjuga. Até onde nós formos em nossa submissão e dependência, ele irá conosco. Mas onde não que dissermos, ele não força nada e nem nos obriga a nada. Eu comparo isso a uma agulha de aço, cuja ponta está encostada num papel bem fino. Ela tem todo o poder para passar e atravessar o fino papel, mas não o faz, por princípios. Sábia e maravilhosamente, essa agulha só passará através do fino e frágil papel se o próprio papel der passagem em submissão voluntária. Comparo também a um encanamento cuja caixa d'água está repleta do amor de Yahweh, do amor Ohavil, mas as torneiras somos nós. Para os que não creem, o abrir da torneira é inútil, uma vez que a caixa d'água está vazia do amor de Yahweh. Mas para os que creem no seu nome, a caixa fica cheia imediatamente, ficando a cargo das torneiras o fechar ou o fluir desse amor. Este é o exato ponto onde nossa submissão será importantíssima para manter a torneira aberta, sendo aí que obedecemos ao novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Em suma, Yahushua jamais nos ordenaria fazer algo que fosse impossível fazer. Mas ao contrário disso, ele em primeiro lugar nos capacita, enchendo-nos do amor Ohavil, do amor de Yahweh, pela fé em seu nome. Aqui já vemos claramente que não é com o nosso próprio amor que devemos amar, mas sim com o amor de Yahweh. E além disso, vemos que é pela submissão ao Yahweh e pela dependência de Yahweh que manifestamos esse amor Ohavil. Tudo tem origem nele. Primeiro, ele nos dá a conhecer o seu nome, em seguida, ele nos dá fé para crermos no seu nome. Em consequência disso, passamos a ter em nós o amor Ohavil e finalmente Yahushua nos ordena: amai-vos uns aos outros, abram as torneiras. Em tudo isso, nossa participação se manifesta e se resume a uma simples palavra: princípios. Nossa única participação em todo esse processo é a manifestação dos princípios espirituais de luz, a saber, a humildade, a submissão e a dependência. Humildade para dar ouvidos aos que nos ensinam sobre o seu nome. Submissão para ter fé no nome, pois a fé é submissão do Espírito. Dependência para não tentarmos nunca achar que podemos amar sem o amor de Yahweh em nós. E novamente, submissão para obedecermos o novo mandamento de Yahushua: amai-vos uns aos outros, abram as torneiras, amados. Ainda mais as Escrituras nos afirmam como fato inequívoco, porque o amor de Yahushua, é derramado em nossos corações espiritualmente pelo Ruha Ulim, que nos foi outorgado. Romanos 5,5, note que as Escrituras não usam o verbo no futuro como algo que poderia acontecer, mas nos presente como fato de que ocorre de contínuo por todas as gerações dos que creem em seu nome. Gostaria de fazer aqui um comentário muito especial. Diz o texto em Arrocana 3,1: vede que grande amor nos tem concedido Yahuwah, o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Yahuwah. Grande amor nos tem concedido a ponto de nos chamar de filho, né? Em outras épocas, em entendimento sobre esse texto, me dizia que o amor de Yahuwah se manifesta sobre nós pelo fato dele nos chamar de filho. É verdade que Yahuwah manifesta seu amor por nós ao nos chamar de filho, porém não é isso que esse texto quer dizer, e nem a ideia de que ele
quer transmitir. O real sentido do texto está relacionado, sim, com traços de família ou características hereditárias. Ao nos conceder tão grande amor, recebemos o mais significativo traço de família ou característica hereditária de nossa real filiação. Traço esse que faz com que sejamos reconhecidos como filhos de Yahu, ou seja, filho de Yahu, Ohaviu. Este entendimento se comprova ainda mais ao lermos o verso anterior, onde os traços familiares ou as características hereditárias tiveram referência inicialmente. O verso anterior, Yahokana 22:29, diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido deles. É simples, entendemos que aquele que pratica justiça manifesta uma forte traço familiar, uma vez que Yahu é justo, sendo, pois, nosso dever reconhecer tal coisa. E o verso seguinte, embora esteja já em outro capítulo, continua a transmissão da mesma ideia do traço familiar ou característica hereditária. Agora não mais em relação à justiça, mas em relação ao amor horrável. A mensagem que Al-Rokana desejou transmitir com esse texto, hoje me chega ao entendimento como Yahu colocou tanto o seu amor dentro de nós, que quem olha para nós diz que somos filhos deles. O fato de que esse texto não se refere a Yahu nos chamar de filhos, mas sim sermos chamados de filhos de Yahu por observadores, ainda mais se comprova pelo fato de Al-Rokana ter de endossar tal visão desses observadores, completando com: e de fato somos filhos de Yahu. Tal endosso só é justificado pelo fato dos demais observadores, pessoas ou espíritos, não representar opinião com peso de autoridade. Se Yahu estivesse nesse texto, nos chamando de filhos, certamente não haverá necessidade de Al-Rokana endossar tais palavras. Seria, no mínimo, um desrespeito de Al-Rokana se Al-Rokana tivesse escrito: Yahu nos chamou de filho, e de fato somos filhos, como se não bastasse Yahu ter dito isso. Muito bem. Qual a diferença do nosso amor e o amor de Yahu? Precisamos primeiramente entender que ser humano é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo físico, mas faz parte desse estudo a composição do ser humano nessas três partes mencionadas. Mas qualquer leitor poderá facilmente constatar isso nas Sagradas Escrituras, conforme é apresentado. O espírito do homem incrédulo é morto. Morto não fala, não decide, não toma posição. Enfim, morto é morto. O espírito do homem é sua parte responsável pelo seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio do homem que tem a capacidade de dizer sim ou não ao que quer que seja. O livre-arbítrio do homem é um poder muito especial. Não do homem em relação às coisas exteriores, mas sim do homem em relação a si mesmo, principalmente em relação à sua alma e ao seu corpo. O espírito do homem deve ser e atuar como o superior hierárquico sobre a alma e sobre o corpo. Toda e qualquer demanda da alma ou do corpo deve passar pela aprovação e autorização do espírito. Contudo, quando o espírito está morto, quem decide, há um dito popular que quando o gato sai de casa, os ratos fazem a festa. E esse é um dito bem ilustrativo para as pessoas cujo espírito está morto. Sua alma e seu corpo passam a mandar nele. A pessoa que está espiritualmente morta tem capacidade para dizer sim ou não a muitas coisas exterior, mas tudo sob o comando e decisão de sua alma e de seu corpo. De fato, ele até mesmo pensa que ele é quem está decidindo as coisas em sua vida, mas está apenas sendo guiado por sua alma e seu corpo, exatamente como um morto-vivo. Então nós somos corpo, alma e espírito. Se o espírito te guia,
você vai para as coisas do Criador, porque essa é a ligação entre você e o Criador. O corpo é a ligação entre você e o mundo. Se você alimenta mais a alma com as coisas do mundo, ela tende para a sua alma tende para as coisas da carne. Se você alimenta mais a sua alma com as coisas espirituais, ela tende para as coisas espirituais. E por aí vai, né? A alma do homem é algo que ele possui, mas não é o que ele realmente é. O ser humano é espírito, não alma e nem corpo. A alma humana se divide basicamente em 3 funcionalidades: intelecto, razão, vontade, sentimento ou emoções. Essas funcionalidades da alma foram criadas para serem utilizadas sob a autoridade do espírito do homem e o seu livre-arbítrio, mas não para comandar o homem de forma independente, sob o comando de espírito. Essas funcionalidades da alma são muito úteis e necessárias à vida, mas fora do comando do espírito, eles são um desastre. Meu querido, se você é comandado pelo espírito, você tem o amor Ravil, você é ligado ao Pai, você conhece as coisas do Pai, o amor dele flui através de você. A palavra Ravil, o amor do Eterno, é aquilo que faz a diferença nesse mundo, né? Muitos são dominados pela carne, pela alma, né, que tende para a carne. A partir do momento que você não aceita Yahushua, que você não aceita aquilo que ele fez por você, né? Você não considera o que o Criador fez por você, você não considera que ele é que te dá o ar para respirar, você não considera aquele que te alimenta todo dia, quando você acha que você é capaz de tudo isso, que isso tudo vem de você, das suas forças, do seu entendimento, da sua capacidade, aí você deixa a carne te dominar. Quando você entende que tudo que você tem, que tudo que você é, vem do Criador, né? Que é Ele que está no controle da sua vida, e você deixa Ele agir na sua vida, você é ligado pelo Espírito. Então, meus queridos, o amor é parte fundamental da coisa. Não o amor que o mundo tem, né? Porque amor já é uma palavra que nós já estudamos sobre isso, já falamos sobre isso, que não é a palavra correta, é o Rav, que é a palavra correta. E o Raviu é o amor do Eterno. Então, o Rav que a gente deve ter um pelos outros. A palavra diz que pelo Rav fraternal, pelo amor fraternal, seremos conhecidos, né? E que realmente o mundo nos conheceria se tivermos esse amor um pelo outro, essa Rav um pelo outro, né? E aquele que não tem isso, nunca ouviu nem o conheceu. Então, meus queridos, fundamental que você possa exercer esse amor do Criador, né? O mesmo amor com que Ele nos amou, né? Dando a vida por nós, que a gente possa estar dando a vida pelo próximo, pelo irmão. Não é morrer por ele, mas é dar a vida por ele, né? É entender que ele é a criação, que ele é seu semelhante e que qualquer coisa que ele possa cometer contra você não é nada comparado com a sua dívida com o Pai. Qualquer dívida que qualquer irmão tiver contra você, qualquer pessoa nesse mundo tiver com você, qualquer dívida que tiver com você não é comparada à sua dívida com o Eterno, né? E Ele já te perdoou. Basta que você seja esse canal de perdão dele, que flua o amor dele sobre a vida, a capacidade de perdoar, né? Meditem nessas palavras e que o amor, que é o Rav de Yahushua esteja sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre sua família. Aminal.